Eu estou tão desesperado pela minha bênção que eu faço e prometo tudo. Vou fazer um voto com Deus para depois cobrar de Deus. Será mesmo? A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando. No vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Tem se propagado muito pelas igrejas que nós devemos fazer votos, promessas, barganhar com Deus pelo que nós queremos, pelo que nós desejamos. E dessa forma Deus nos atende pelo que nós fazemos por Ele. Mas a palavra de Deus nos fala que o que nós recebemos de Deus não é por merecimento nosso. Então, como nós devemos agir? E para entender um pouco isso, nós vamos analisar uma situação que o livro de Juízes, no capítulo de número 11, nos versículos de número 29 a 31, nos apresenta. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade. E de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Então a passagem que nós acabamos de ler nos mostra a história de Jefté. Para quem não conhece, Jefté foi um dos juízes de Israel. Ele nasce de um relacionamento fora do casamento de seu pai. Crescendo, ele é expulso pelos seus irmãos que não queriam que ele herdasse junto com ele a herança de seu pai. Com o ataque dos amonitas contra Israel, o que nós vemos é o povo de Israel tomando ciência, tendo conhecimento da liderança exercida por Jefté por um grupo que a Bíblia chama de levianos, ou seja, pessoas que não pensavam para agir e agiam muito provavelmente fora da lei. Essas pessoas vão buscar a Jefté para que os lidere numa luta para se libertarem, para se livrarem da ameaça dos filhos de Amon. Jefté, com alguma relutância, decide por ajudar sob a promessa que ele se tornaria chefe de todo Israel. Jefté, magoado muito provavelmente pelo que eles haviam feito com ele, pela forma como o haviam tratado, mas mesmo assim ele vai. E o texto que nós lemos diz que o Espírito de Deus se apossa de Jefté para que ele vá à batalha. Só que Jefté se precipita, e aqui nós falamos mais uma vez sobre a precipitação, como nós falamos no vídeo onde nós tratamos dos erros da precipitação de Sara e de Agar, que eu vou deixar aqui no card. Ele se precipita em fazer um voto, que ele voltando vitorioso, a primeira coisa, o primeiro ser que saísse da sua casa, ele ofereceria em holocausto a Deus em agradecimento pela vitória. E nós vamos já entender o porquê que esse voto é precipitado. Mas já de antemão nós podemos falar que esse voto ele é precipitado porque Jefté não sabe o que aconteceria no seu retorno, quem viria ao seu retorno. Quem conhece a história de Jefté já sabe sobre o que eu estou falando. Quem às vezes não conhece, nós vamos chegar lá. Porque muitas das vezes nós agimos assim na nossa relação com Deus. Nós prometemos coisas que nós não podemos cumprir e prometemos coisas que nós não queremos cumprir. E com isso nós falhamos com Deus, com a nossa parte, com algo que nós fizemos, ou por livre e espontânea vontade, ou até mesmo por mau direcionamento da nossa liderança, daqueles que nos instruem, que nos ensinam, e isso nos leva a ser enganados por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, de qualquer forma, recai um pouco a culpa sobre nós. E nós atraímos maldição porque nós quebramos o nosso pacto com Deus, porque acabamos não cumprindo. Requeremos algo em troca de algo. Primeiro, Deus não faz barganhas, então nós não precisamos trocar. Mas oferecemos, recebemos, mesmo que o propósito de Deus não seja isso. Mas nós não somos fiéis. Escondemos. Deus entende que eu sou fraco. Deus entende que eu não consigo. Deus sabe do meu coração e quanto falta vai me fazer isso. Eu me arrependi e Deus entende. E aí nós vamos caindo no pecado da mentira, e pior, não da mentira para com o homem, mas na mentira para com Deus, que consegue esquadrinhar os nossos corações e os nossos
pensamentos. Vamos entender então a precipitação de Jefté, olhando ainda no capítulo de número 11, os versículos de número 34 e 35. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a única filha. Não tinha ele outro filho e nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, minha filha, muito me abatestes e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Ou seja, Jefté tinha, então, noção da sua precipitação, noção do seu aborrecimento, porque a primeira coisa que ele vê quando ele retorna para casa é a sua filha feliz indo matar a saudade do pai. Olha só. E aí ele então olha e fala assim: minha filha, você não podia esperar alguém sair, não? Esperar o papai entrar em casa para matar a saudade? Você vê como que o carinho do filho põe tudo a perder quando nós somos precipitados? Sabe quando nós damos aquela mentirinha para escapar e o nosso filho, na inocência, vem com alegria nos contar algo e nos desmente e mostra a verdade? Quando nós não estamos dispostos a seguir em frente, a cumprir o que nós fazemos e mentimos para Deus. Deus, em Gênesis, no capítulo de número 22, pede Isaac como sacrifício a Abraão para testá-lo. Mas no caso de Jefté, o que acontece é simplesmente fazê-lo por vontade própria. Se eu fiz por vontade própria, eu tenho que cumprir, principalmente naquele período que se vivia dos juízes e do Antigo Testamento. Que nós possamos ter em mente as dificuldades de se cumprir um voto, de se cumprir um propósito que nós fazemos com Deus. Fazer realmente o que o nosso coração manda, o que Deus requer de nós, porque Deus não requereu nenhum sacrifício de Jefté para liberar o povo. Mesmo se Jefté não fizesse o voto, o Espírito do Senhor estava com Jefté e Jefté sairia vencedor. Um voto inútil que lhe trouxe muita dor. Muito bem, irmãos, mais um bate-papo cristão vai ficando por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião, se você já fez algum voto que você se arrepende e se você cumpriu ou não. Deixe a sua experiência aqui conosco. Também compartilhe esse vídeo com aqueles que têm mania de prometer tudo a Deus, depois voltar atrás, se arrepender e acha que tudo é normal e que Deus está perdoando. Deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é importante e o leve para mais pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, participe da nossa comunidade tanto aqui como também lá no Instagram. Vamos fortalecer a nossa comunidade, crescer a nossa comunidade e mutuamente nos fortalecer para a nossa caminhada cristã. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.